Eles são maduros, estilosos, bem-sucedidos e quando aparecem na tela fazem a gente esquecer até o crush da vida real. Hoje preparei um especial cheio de homens coreanos que tem toda a vibe sugar daddy que a gente ama. Elegância, poder e aquele charme que só a idade traz. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta bastante, porque essa interação ajuda muito a manter o canal vivo e cheio de dorama bom pra gente surtar juntos. 30. O Império. O Império é um prato cheio para quem ama um drama denso, elegante e cheio de intrigas familiares. Mas o verdadeiro destaque aqui é Han Hye-ryu, um sugar daddy coreano que exala poder e sofisticação em cada cena. Ele não é apenas um homem de sucesso, ele é o herdeiro de uma dinastia jurídica que transformou o direito em uma arma para manter o controle absoluto. E o mais fascinante? Ele sabe disso. Han Hye-ryu é o tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser temido, nem fazer promessas para ser desejado. Ele é o centro de gravidade de um mundo onde status, ambição e reputação valem mais do que qualquer sentimento. E ainda assim, é impossível não se deixar atrair por ele. O dorama mergulha fundo nas tensões entre tradição e desejo, entre o dever familiar e os impulsos pessoais. E é nesse conflito que Han Hye-ryu se torna ainda mais interessante. Por trás da fachada impecável, há um homem dividido, que carrega o peso de um império nas costas, mas que também anseia por algo mais. Talvez liberdade, talvez amor, talvez apenas um momento de paz. O império entrega tudo: poder, escândalos, dilemas morais e um protagonista que representa com perfeição o charme maduro que a gente veio celebrar nesse especial. Disponível no Viki, é o tipo de dorama que te prende pela trama e te conquista pelo homem que comanda tudo com um olhar. 29. O Bonde. O Bonde é um dorama que se move com a lentidão precisa de quem carrega peso demais. E é justamente essa cadência que o torna tão impactante. No centro da trama está o marido da protagonista, um político respeitado que, à medida que os segredos vêm à tona, revela camadas de um homem dividido entre a imagem pública e os fantasmas privados. Ele é o tipo de homem maduro que não se entrega facilmente ao espectador. Você o observa, desconfia, tenta entender. E quando ele finalmente se mostra, é impossível não se impressionar com a complexidade emocional que carrega. Ele não é herói nem vilão, é humano, e isso o torna fascinante. A relação entre ele e a esposa é marcada por silêncios, olhares e verdades não ditas. E é nesse espaço entre o que é dito e o que é escondido que o drama cresce. O protagonista masculino é um exemplo de como o poder pode ser tanto uma armadura quanto uma prisão. Ele ama, mas também erra, protege, mas também esconde. E é essa ambiguidade que faz dele um personagem tão forte. O Bonde é sobre perdas, escolhas e a dolorosa exposição de tudo aquilo que tentamos manter enterrado. Disponível na Netflix, é um drama maduro, elegante e emocionalmente denso, com um homem que, mesmo em silêncio, carrega o peso de tudo. 28. Casos de Amor à Tarde. Casos de Amor à Tarde é um dorama que não tem medo de mergulhar nas zonas mais cinzentas da vida, e é justamente aí que ele brilha. Em meio a silêncios sufocantes e rotinas que esvaziam a alma, surge Yoon Jung-il, um professor de biologia que, com sua calma e sensibilidade, devolve a cor à vida de Song Ji-yoon. Ele não chega com promessas ou declarações arrebatadoras. Ele apenas está ali, presente, atento, e isso basta para que o coração dela, e o nosso, comece a bater diferente. Jung-il é o retrato do homem maduro que não precisa de ostentação para ser profundamente encantador. Seu charme está na escuta, na gentileza, na forma como enxerga Ji-yoon quando nem ela mesma consegue se ver. O romance entre eles é silencioso, mas intenso. Não é sobre paixão impulsiva, mas sobre dois adultos quebrados que encontram um no outro um raro momento de respiro. E mesmo sabendo que estão pisando em terreno perigoso, é impossível não torcer por eles. Não por idealismo, mas por empatia. Jung-il representa aquele tipo de sugar daddy emocional que não oferece luxo, mas oferece refúgio. Ele é maduro, contido e profundamente humano. Casos de Amor à Tarde não é um dorama para quem busca leveza, mas sim para quem quer sentir e refletir. Disponível no Viki, é uma história que desafia julgamentos fáceis e nos lembra que às vezes o amor aparece justamente quando tudo parece ter perdido sentido. 27. O Momento em que Te Amei. Em O Momento em que Te Amei, o amor amadurece como um bom vinho, e ninguém representa melhor esse charme do que Choi Won.
Amigo de infância da protagonista Hana, ele é aquele tipo de homem que cresceu ao nosso lado sem alarde, mas que com o tempo revela uma elegância emocional e um carisma tranquilo que só os anos conseguem lapidar. A química entre os dois é tão natural que a gente quase esquece que está assistindo a um dorama, parece vida real. E quando o romance finalmente começa a despontar, é impossível não torcer por eles como se fossem nossos próprios amigos. O que torna essa história tão especial é justamente a delicadeza com que ela trata o tempo. Não há pressa, não há exagero, só dois corações que se conhecem há décadas e que, aos poucos, percebem que o amor sempre esteve ali, disfarçado de amizade. Choi Won é o típico homem maduro que não precisa de ostentação para ser irresistível. Ele é gentil, constante e sabe exatamente o que dizer ou não dizer nos momentos certos. Um verdadeiro sugar daddy emocional, se é que podemos chamá-lo assim. Disponível no Viki e no Cocoa, esse dorama é um abraço quentinho no coração e uma prova de que o amor às vezes só precisa de tempo para florescer. 26. Promotor do Mal. Se você gosta de ação desenfreada, personagens carismáticos e uma boa dose de caos com propósito, Promotor do Mal vai te fisgar logo no primeiro episódio. Jin Jang não é o típico herói de terno engomado e fala mansa. Ele é o promotor mais insano que você vai conhecer. E isso é um elogio. Com um senso de justiça que beira a loucura e um estilo de combate digno de filme de ação, ele resolve os casos na base da porrada e da coragem. E o melhor, ele faz isso com um charme rebelde que transforma cada cena em um espetáculo. É o tipo de homem maduro que não segue regras, ele as reescreve com os punhos. A série tem ritmo acelerado, diálogos afiados e um trio de protagonistas que segura a trama com maestria. Do Won, o promotor de elite, é aquele sugar daddy do lado sombrio, elegante, poderoso e perigosamente ambicioso. Já Jin Jang é o oposto, caótico, imprevisível, mas com um coração que pulsa por justiça. E no meio disso tudo, Ah-ha traz equilíbrio e inteligência, criando uma dinâmica explosiva. Promotor do Mal é ação, crítica social e carisma em estado bruto. Disponível no Viki e no Cocoa, é a escolha perfeita para quem quer ver homens maduros quebrando tudo, inclusive expectativas. 25. Véspera. Véspera é um dorama que respira tensão e elegância. E no centro dessa trama de vingança meticulosamente arquitetada está Kang Eun-kyun, o CEO poderoso que, à primeira vista, parece ser apenas mais um magnata frio e calculista. Mas à medida que a história se desenrola, ele revela uma profundidade emocional surpreendente. Interpretado com uma intensidade contida por Park Byung-un, Eun-kyun é o tipo de homem maduro que carrega o peso do mundo nos ombros, mas ainda assim se permite amar, mesmo quando sabe que esse amor pode ser sua ruína. Ele é sofisticado, reservado e absolutamente magnético. O tipo de personagem que te faz questionar se ele é cúmplice ou apenas mais uma vítima do sistema que ajudou a construir. O relacionamento entre ele e Lee Ha-el é carregado de desejo, culpa e tragédia. Não é um romance leve, é um campo minado emocional onde cada passo pode ser fatal. E mesmo assim, é impossível não se envolver. Eun-kyun ama com uma intensidade silenciosa, como quem sabe que está condenado, mas não consegue evitar. Ele é o tipo de sugar daddy emocional que não oferece promessas, mas entrega tudo de si, mesmo quando isso significa perder tudo. Véspera é sobre vingança sim, mas também sobre redenção, e Kang Eun-kyun é o coração partido dessa história. Disponível na Netflix, é um dorama que te prende pela trama e te destrói pelo homem que, mesmo sendo o alvo, acaba sendo também o mais atingido. 24. Moneyflower. Moneyflower é um mergulho elegante e sombrio no mundo onde o dinheiro dita as regras e os sentimentos são moeda de troca. No centro dessa teia de ambição e manipulação está Jang Hyuk em uma das performances mais hipnotizantes da sua carreira. Seu personagem é o tipo de homem maduro que não precisa levantar a voz para dominar uma sala. Ele comanda com o olhar, com a inteligência afiada e uma calma que esconde tempestades.
Ele não é um herói tradicional, tampouco um vilão completo. É um estrategista, um sobrevivente, um sugar daddy emocional que carrega cicatrizes profundas e um charme que cresce a cada episódio. O dorama é um verdadeiro jogo de tabuleiro emocional, onde alianças mudam de lado, vilões se revelam humanos e mocinhos se perdem no caminho. A trama é densa, mas nunca arrastada. Cada episódio entrega uma dose precisa de tensão, emoção e reviravoltas que fazem o coração acelerar. E o melhor, mesmo com 24 episódios, a história flui com tanta intensidade que maratonar se torna inevitável. Moneyflower não é apenas sobre dinheiro, é sobre o que as pessoas estão dispostas a fazer por ele e o que perdem no processo. Disponível no Viki e no Cocoa. VIP. VIP é aquele tipo de dorama que começa com uma faísca e logo se transforma em um incêndio emocional. A protagonista vive o que parece ser uma vida perfeita, carreira sólida, casamento estável, rotina confortável, até que uma mensagem anônima vira tudo de cabeça para baixo. E é aí que entra Lee Sang-yeon, interpretando um dos maridos mais enigmáticos e provocantes do universo dos doramas. Seu personagem é o retrato do homem maduro que esconde mais do que revela e que nos deixa em constante dúvida. Ele é vilão, vítima ou apenas humano demais? O ambiente corporativo da seção VIP, onde os funcionários precisam sorrir para os ultra-ricos enquanto suas próprias vidas desmoronam, cria uma tensão constante que prende do início ao fim. O romance aqui é doloroso, cheio de silêncios, olhares e verdades não ditas, e é justamente isso que o torna tão viciante. Lee Sang-yeon entrega uma atuação contida e poderosa, fazendo do seu personagem um verdadeiro enigma envolvente. VIP é sobre traição, sim, mas também sobre identidade, escolhas e o preço de manter as aparências. Disponível na Netflix, Viki e Cocoa, é um prato cheio para quem ama um drama elegante, intenso e com um sugar daddy misterioso que vai te deixar dividida entre o amor e a raiva. Uma família exemplar. Uma família exemplar é aquele dorama que começa com só mais um episódio e termina com você de madrugada, de olhos arregalados, dizendo: "Meu Deus, o que foi isso?" O protagonista, um professor pacato e aparentemente sem sal, dá uma guinada digna de filme de ação quando, sem querer, se mete com um cartel. E aí o homem se transforma. De marido apagado a entregador de drogas com nervos de aço, ele vira um verdadeiro anti-herói. E olha, é impossível não ficar fascinada com essa virada. Ele pode não ter o terno alinhado de um sugar daddy clássico, mas tem aquele charme bruto, aquela tensão no olhar que faz a gente prender a respiração. O mais legal é que a série nunca cai na mesmice. Cada episódio traz uma nova reviravolta e o elenco entrega tudo com uma intensidade que deixa a gente colada na tela. O protagonista vai te deixar dividida entre o foge homem e o vai com tudo. É adrenalina, drama familiar, dilemas morais e uma pitada de sedução madura que a gente nem esperava, mas ama. Disponível na Netflix, Uma Família Exemplar é a prova de que até o mais improvável dos pais de família pode virar um protagonista irresistível. 21. A Casa da Rainha. A Casa da Rainha é aquele tipo de dorama que te prende pela curiosidade e te mantém pela intensidade. Ha Sun-joo, a protagonista, vive cercada de luxo, status e aparente perfeição, até que tudo desmorona com uma traição que ela mesma, ironicamente, apoiou sem saber. O que começa como um drama familiar elegante, logo se transforma em um jogo psicológico cheio de reviravoltas, onde cada personagem tem algo a esconder. E no centro disso tudo, temos um marido maduro, charmoso e absolutamente enigmático, que representa o tipo de sugar daddy que a gente ama odiar. Sofisticado por fora, mas com segredos que fazem a espinha gelar. O mais viciante é como a série mistura escândalos, mentiras e vingança com uma narrativa que nunca perde o ritmo. A cada episódio você se vê mais envolvida tentando adivinhar quem tá manipulando quem e por quê. A atuação é afiada, os diálogos são tensos e os momentos de confronto são de tirar o fôlego. A Casa da Rainha mostra que por trás de uma fachada perfeita pode existir um
verdadeiro campo de batalha emocional. Disponível no Viki, é um prato cheio para quem ama um suspense elegante, com personagens maduros, traições bem construídas e aquele toque de veneno que faz a gente maratonar sem culpa. 20. Irei quando o tempo estiver bom. Irei quando o tempo estiver bom é como um cobertor quentinho em um dia frio. Não tem pressa, não grita, não tenta te impressionar com grandes reviravoltas. Ele simplesmente te acolhe. Yoon Se-ob, o dono da livraria Goodnight Bookstore, é o tipo de homem maduro que conquista no silêncio. Ele não precisa de discursos ou gestos grandiosos para ser encantador. Sua rotina simples, seu olhar gentil e sua presença constante fazem dele um dos protagonistas mais reconfortantes dos doramas. Ao lado de Ha-won, uma mulher marcada por feridas emocionais, ele constrói um romance que é puro cuidado, feito de escuta, respeito e pequenos gestos que dizem tudo. Esse dorama é uma joia rara para quem busca algo mais profundo, mais humano. A narrativa é serena, mas cheia de significado. A cinematografia é um espetáculo à parte e sim, ele toca em temas pesados, mas faz isso com tanta sensibilidade que nunca parece gratuito. O romance entre Yoon Se-ob e Ha-won é daqueles que não precisa de declarações dramáticas para emocionar. Ele cresce devagar, como a confiança, como o perdão. Disponível no Viki e na Netflix, Irei quando o tempo estiver bom é um convite à pausa, à reflexão e ao amor maduro que floresce quando o tempo e o coração estão prontos. 19. Clima do Amor. Clima do Amor é aquele dorama que mistura romance, reflexão e uma pitada de poesia cotidiana, tudo embalado por metáforas climáticas que fazem a gente repensar até os dias nublados da vida. Mas o que realmente aquece essa história é o protagonista masculino, um verdadeiro raio de sol em forma de homem. Mesmo com seus 28 anos, ele não entra em cena como um garoto encantado, mas como um homem de verdade, centrado, empático e com uma maturidade que surpreende. Ele não tenta provar nada, ele simplesmente é. E isso por si só já o torna inexistível. Enquanto a protagonista carrega cicatrizes de uma vida marcada por decepções e pressões sociais, ele surge como um contraponto sereno, alguém que não tem medo de amar com profundidade, mesmo sabendo que o caminho pode ser difícil. Ele entende o tempo dela, respeita seus limites e, acima de tudo, está disposto a caminhar ao lado, sem pressa, sem cobrança, com presença. É o tipo de homem que não precisa de discursos grandiosos para mostrar que está ali. Ele demonstra com ações, com escuta, com constância, e é por isso que, apesar da idade, ele se encaixa perfeitamente no nosso especial de homens maduros coreanos, porque maturidade não se mede em anos, mas em como se ama. Disponível na Netflix, Clima do Amor é um romance que toca fundo, e ele é o motivo pelo qual você vai querer assistir até o último segundo. 18. Melancolia. Melancolia é um dorama que caminha com delicadeza por temas complexos e faz isso com uma sensibilidade rara. A história começa em uma sala de aula, mas logo se transforma em algo muito maior. Uma jornada de redenção, justiça e, acima de tudo, amor. E no centro dessa trama está Baek Soo-yu, interpretado com maestria por Lee Do-yoon. Quando conhecemos, ele é um jovem introspectivo, quase invisível, mas com o tempo e com a ajuda da professora Yoon-soo, ele floresce. E o que vemos 4 anos depois é um homem maduro, brilhante, determinado e absolutamente cativante. Ele não é mais o aluno tímido, é alguém que carrega cicatrizes, mas também uma força silenciosa que impressiona. O reencontro entre Soo-yu e Yoon-soo é carregado de tensão, afeto e uma conexão que transcende o tempo. O romance entre eles é construído com cuidado, sem pressa, e ganha força justamente por ser tão contido e profundo. Soo-yu, agora adulto, é o tipo de homem que não precisa de grandes gestos para demonstrar amor. Ele protege, apoia e luta ao lado dela com uma intensidade que só quem amadureceu de verdade consegue ter. Melancolia é sobre amor, sim, mas também sobre coragem, integridade e a beleza de encontrar alguém que acredita em você quando ninguém mais acredita. Disponível na Netflix e no Viki, é uma história que vai te emocionar, te fazer refletir e, claro, te deixar completamente encantada por esse homem que cresceu diante dos nossos olhos e se tornou inesquecível. 17. Estranhos Novamente. Estranhos Novamente é aquele dorama que não tenta te iludir com promessas de contos de fadas. Ele te entrega a vida como ela é, cheia de falhas, ressentimentos, amor mal resolvido e principalmente segundas chances. Gu Yun-bom, o ex-marido da protagonista, é um personagem que cresce a cada episódio. No início ele parece apenas mais um homem emocionalmente esgotado, tentando sobreviver ao caos interno, mas conforme a história avança, ele revela uma profundidade que poucos doramas exploram. Ele é sensível, introspectivo e
carrega no olhar o peso de quem já amou muito e errou na mesma medida. Mesmo mais contido, Eun-bong é o tipo de homem maduro que conquista pela vulnerabilidade. Ele não é perfeito e é justamente isso que o torna tão real e tão cativante. Sua jornada é sobre reconhecer falhas, entender o outro e, acima de tudo, aprender a se comunicar. Algo que faltou no passado e que agora se torna essencial. A química entre ele e Hara é elétrica, mas não no estilo explosivo. É uma tensão emocional cheia de camadas, de mágoas antigas e sentimentos que nunca foram embora. Estranhos, novamente, é um drama para quem já viveu, já errou, já amou e ainda acredita que com maturidade e diálogo é possível recomeçar. Disponível no Viki. 16. Romance is a Bonus Book. Romance is a Bonus Book é aquele dorama que te conquista com leveza, inteligência e um protagonista masculino que é simplesmente o pacote completo. Cha Eun-ho, interpretado com uma elegância serena, é o tipo de homem maduro que toda história de amor merecia ter. Ele é jovem, sim, mas sua postura, sua sensatez e o cuidado com que trata as pessoas, especialmente Kang Dong-hee, o colocam facilmente na categoria dos irresistíveis. Editor-chefe de uma editora literária, ele é apaixonado por livros, fala com doçura e tem aquele olhar que diz tudo sem precisar levantar a voz. É o tipo de homem que não precisa de grandes gestos para ser inesquecível. Ele conquista nos detalhes. O romance entre ele e Dong-hee é construído com tanta delicadeza que a gente quase esquece que está torcendo por eles desde o primeiro episódio. E quando finalmente acontece, é como se o tempo tivesse parado só para aquele momento. Eun-ho paciente, respeitoso e profundamente apaixonado, mas nunca força nada. Ele entende os medos dela, o peso do passado e tá ali firme, pronto para ser mais do que um amigo. Romance is a Bonus Book é sobre recomeços, sobre encontrar beleza nas segundas chances e sobre o tipo de amor que cresce devagar, mas quando floresce é impossível não se encantar. Disponível na Netflix. The K2. The K2 é adrenalina pura do começo ao fim, e no centro dessa montanha-russa está Kim Je-ha, um protagonista que redefine o conceito de homem maduro e perigoso. Interpretado por Ji Chang-wook em uma das performances mais intensas da sua carreira, Je-ha é um ex-mercenário com passado sombrio, habilidades letais e um senso de justiça que pulsa mais forte do que qualquer arma. Ele não é só um guarda-costas, ele é uma força da natureza. E mesmo envolto em política, conspirações e traições, ele mantém uma integridade que o torna ainda mais fascinante. É aquele tipo de homem que você sabe que pode proteger seu coração e também derrubaria um prédio por você. O romance entre Je-ha e An-na é mais contido, mas cheio de tensão emocional. Ele cuida dela com uma delicadeza que contrasta com sua brutalidade em combate, e isso só aumenta o charme. Mas o que realmente faz Je-ha brilhar é sua complexidade. Ele é um homem ferido, em busca de vingança, mas que ainda é capaz de amar, proteger e se sacrificar. Mesmo quando o roteiro oscila, ele segura tudo com presença, carisma e uma intensidade que não deixa ninguém indiferente. The K2 pode ser um drama ioiô, como muitos dizem, mas Je-ha é uma constante, forte, leal e absolutamente inesquecível. Disponível no Viki é a escolha certa para quem ama ação, intriga e um protagonista que é puro magnetismo em forma de homem. 14. O Mundo dos Casados. O Mundo dos Casados é um verdadeiro furacão emocional, e no olho desse furacão está Lee Tae-hyo, um dos personagens masculinos mais complexos e provocantes dos doramas recentes. Interpretado com intensidade por Park Hae-jun, Tae-hyo é o tipo de homem que, à primeira vista, parece ter tudo: charme, ambição, uma família linda e uma esposa que o ama profundamente. Mas por trás do sorriso sedutor há um ego frágil, uma vaidade corrosiva e uma incapacidade crônica de lidar com frustrações. E é justamente essa dualidade que o torna tão fascinante. Ele não é um vilão unidimensional, ele é humano, falho e perigosamente sedutor. Mesmo quando está errado, e ele está muitas vezes, Tae-hyo tem uma presença que domina a tela. Ele é o tipo de homem maduro que sabe usar as palavras, o olhar, o silêncio. E é isso que o torna tão perigoso e tão difícil de ignorar. Sua relação com Ji Sang-woo é uma montanha-russa de amor, traição, raiva e desejo. E mesmo quando a gente quer odiá-lo, há momentos em que ele nos desmonta com um gesto, uma lembrança, uma fração de arrependimento.
O mundo dos casados não é só sobre vingança, é sobre o que resta depois que o amor é destruído. E Taiyo, com todas as suas contradições, é o catalisador perfeito para essa história intensa, elegante e devastadora. Disponível no Globoplay, é um dorama que te prende, te desafia e te deixa pensando muito depois do último episódio. O Sorriso Deixou Seus Olhos. O Sorriso Deixou Seus Olhos é um dorama que te envolve como uma névoa, denso, silencioso e impossível de ignorar. A trama gira em torno de Kim Woo-young, um homem que parece comum à primeira vista, mas que carrega um abismo dentro de si. Interpretado com maestria por Song In-guk, Woo-young é o tipo de protagonista que não se encaixa em molde. Ele é sombrio, misterioso e ao mesmo tempo profundamente humano. Seu olhar vazio, suas ações ambíguas e seu passado envolto em segredos fazem dele um anti-herói irresistível, daqueles que a gente teme e deseja na mesma medida. O romance entre Woo-young e Jin Kang é tudo menos convencional. É intenso, doloroso e cheio de camadas, como se cada gesto entre eles carregasse o peso de algo não dito. Woo-young ama com uma urgência silenciosa, como quem sabe que o tempo está contra ele. E é justamente essa entrega contida, esse amor que desafia julgamentos, que torna a história tão marcante. O Sorriso Deixou Seus Olhos não é sobre finais felizes. É sobre cicatrizes, escolhas e a beleza trágica de amar alguém mesmo quando tudo parece conspirar contra. Disponível no Viki, é um dorama que deixa marcas. E Woo-young, com seu charme sombrio e alma ferida, é impossível de esquecer. 12. Alguma Coisa na Chuva. Alguma Coisa na Chuva é aquele tipo de dorama que começa como um romance doce e despretensioso, mas logo se revela uma história profunda sobre amadurecimento, escolhas e o peso das expectativas sociais. E no centro desse turbilhão emocional está Seo Joon-hee, o irmão mais novo da melhor amiga da protagonista, que volta dos Estados Unidos não mais como o garotinho fofo, mas como um homem feito, gentil e absolutamente encantador. Ele é o tipo de homem que não precisa provar sua maturidade com discursos, ele demonstra com atitudes, e é aí que ele conquista. Joon-hee é jovem sim, mas sua forma de amar é madura, generosa e firme. Ele respeita o tempo de Jin-ah, enfrenta o preconceito da família dela com dignidade e, mesmo diante das pressões, nunca deixa de ser ele mesmo. Ele é aquele tipo de homem que não se impõe, ele permanece. E isso, em um mundo onde tantos desistem fácil, é um gesto de coragem. A química entre ele e Jin-ah é palpável, mas o que realmente emociona é a forma como ele a vê, com admiração, com paciência, com amor real. Alguma Coisa na Chuva é sobre um amor que desafia convenções, e Joon-hee é o coração dessa história. Ele mostra que maturidade não tem a ver com idade, mas com a forma como se cuida de alguém e de si mesmo. Disponível no Viki, Netflix e Kokawa, é um dorama que vai te fazer suspirar, refletir e se apaixonar por um homem que, mesmo mais novo, sabe exatamente o que quer e como amar. 11. Doutora Cha. Doutora Cha é um drama que mistura humor, emoção e uma dose poderosa de autodescoberta. A protagonista, após 2 décadas dedicada à família, decide retomar sua carreira médica. E o que encontra é um mundo que mudou, mas também uma mulher que está pronta para mudar com ele. E nesse processo de renascimento surge o marido, um médico renomado, respeitado e o típico homem maduro que à primeira vista parece ter tudo sob controle. Mas por trás da fachada de profissional exemplar, ele esconde falhas, omissões e uma arrogância silenciosa que vai sendo desmontada à medida que Doutora Cha começa a florescer. Ele é o tipo de homem que representa o conforto da estabilidade, mas também o peso das expectativas e da condescendência. E é justamente por isso que sua presença é tão importante. Ele é o espelho do que a protagonista foi durante anos, e também o contraste do que ela se recusa a continuar sendo. Doutora Cha não é apenas sobre medicina, é sobre cura, e o marido, com toda a sua maturidade e contradições, é parte essencial desse processo. Disponível na Netflix, é um drama que emociona, inspira e mostra que às vezes o verdadeiro amadurecimento vem quando somos forçados a enxergar quem realmente somos e quem está ao nosso lado.
10. Uma Noite de Primavera. Uma Noite de Primavera é um dorama que sussurra em vez de gritar. E é justamente nesse tom contido que ele encontra sua força. A história se desenrola com a leveza de uma brisa morna, mas carrega o peso de decisões reais, de sentimentos que não cabem em fórmulas prontas. Yujiro, o protagonista, é um homem que vive à margem do barulho. Pai solteiro, dono de uma farmácia, alguém que já enfrentou o julgamento alheio e escolheu seguir com dignidade. Ele não precisa de discursos inflamados nem de gestos grandiosos. Seu charme está na calma, na escuta atenta, na forma como oferece presença sem invadir. É o tipo de homem que não tenta ser perfeito, mas que justamente por isso se torna inesquecível. O romance entre Jihyo e Jongin é como um livro bem escrito. Cada página revela algo novo, sem pressa, mas com profundidade. A química entre eles é palpável, mas nunca exagerada. É feita de olhares demorados, silêncios que dizem tudo e uma honestidade que desafia convenções. Jihyo não é o herói clássico, mas é o tipo de homem que transforma o cotidiano em algo extraordinário. Uma Noite de Primavera é para quem aprecia histórias que respiram, que amadurecem com o tempo e que mostram que o amor mais bonito é aquele que floresce mesmo em terrenos difíceis. Disponível na Netflix, é um convite à contemplação, e Jihyo, com sua doçura firme e presença serena, é o coração pulsante dessa jornada. 9. Tudo Bem, Isso é Amor. Tudo Bem, Isso é Amor é um dorama que ousa ir além do romance tradicional. Ele mergulha fundo na psique humana, nas dores invisíveis e nas cicatrizes que moldam quem somos. E aqui encontramos Jung Jae-yoon, um romancista de sucesso com um charme afiado e uma mente inquieta. Ele é o tipo de homem que parece ter tudo sob controle, fama, inteligência, carisma, mas que aos poucos revela uma vulnerabilidade tocante. Jae-yoon é intenso, provocador e ao mesmo tempo profundamente quebrado, e é justamente essa combinação de brilho e fragilidade que o torna tão fascinante. Ele não é apenas um protagonista romântico, ele é um retrato nu e cru de alguém tentando sobreviver a si mesmo. O relacionamento entre Jae-yoon e Hae-soo é construído com honestidade emocional rara. Eles se desafiam, se confrontam, mas também se acolhem de um jeito que só quem já enfrentou a própria escuridão consegue fazer. Jae-yoon ama com coragem mesmo quando sua mente o trai, e isso torna cada gesto dele ainda mais significativo. Ele é o tipo de homem maduro que não tem medo de se despir emocionalmente, de pedir ajuda, de se reconstruir. Tudo Bem, Isso é Amor é mais do que um dorama. É uma carta de amor à saúde mental, à empatia e à possibilidade de cura através do afeto. Disponível no Viki e Cocoa. 8. Behind Your Touch. Se você está procurando um dorama que mistura comédia absurda, mistério envolvente e um toque de romance nada convencional, Behind Your Touch é o seu bilhete de entrada para Mujin, uma vila onde até o crime tem senso de humor. E no meio desse caos rural está Moon Jang-yoon, um detetive de cara fechada, pavio curto e um coração que ele finge não ter. Rebaixado de Seul para o interior, ele chega bufando de frustração, mas logo se vê grudado, literalmente, à veterinária Bong Ye-bum, que tem o dom mais inusitado da dramaturgia coreana: ver o passado das pessoas ao tocar o bumbum delas. Sim, você ouviu certo. E Moon Jang-yoon, com toda a sua sisudez, é o par perfeito para esse dom ridiculamente útil. O charme de Moon Jang-yoon está justamente no contraste. Ele é durão, impaciente e vive com cara de quem quer prender todo mundo, mas aos poucos vai se revelando um homem protetor, leal e surpreendentemente sensível. Ele é o tipo de homem maduro que não sabe lidar com sentimentos, mas que, quando se importa, se entrega por inteiro, mesmo que resmungando. A química entre ele e Ye-bum é hilária e inesperadamente doce, e o jeito como ele vai se abrindo, episódio após episódio, é um deleite. Behind Your Touch é uma comédia policial com alma, e Moon Jang-yoon é aquele tipo de protagonista que começa como um tropeço e termina como um crush. Disponível na Netflix. 7. Love to Hate You. Se tem um dorama que entrega tudo com charme, risadas e uma pitada de caos romântico, é Love to Hate You. E no meio dessa guerra de gênios fortes, surge Nam Kang-ho, o galã que todo mundo ama nas telas, mas que por dentro é um homem cheio de reservas, traumas e uma desconfiança profunda em relação às mulheres.
Ele é o tipo de protagonista que parece inalcançável, bonito, famoso, educado, mas emocionalmente blindado. Só que aí entra Yeol Mi-han, com sua língua afiada e zero paciência para egos masculinos. E o que era um escudo começa a rachar. Kang-ho, com toda a sua rigidez emocional, vai se desconstruindo aos poucos. E é nesse processo que ele se torna absolutamente irresistível. O mais interessante em Kang-ho é que ele não tenta dominar a narrativa. Ele aprende a dividir espaço. Ele é um homem maduro que, mesmo com fama e status, não tem medo de se mostrar vulnerável, de rir de si mesmo e de se apaixonar por uma mulher que desafia tudo o que ele achava que sabia sobre amor. A química entre ele e Mi-han é elétrica, mas o que realmente brilha é o respeito mútuo que vai crescendo entre eles. Love to Hate You é um dorama curto, mas com um impacto enorme. E Nam Kang-ho é o tipo de protagonista que começa como um clichê e termina como um dos mais carismáticos e humanos que você vai encontrar. Disponível na Netflix, é um romance moderno, divertido e cheio de personalidade. 6. Flor do Mal. Se você curte um dorama que mistura suspense, romance e um protagonista que é puro enigma com charme, Flor do Mal vai te fisgar logo nos primeiros minutos. Baek Hee-sang é aquele homem que parece ter saído de um sonho doméstico, marido dedicado, pai presente, habilidoso na cozinha e com um olhar que derrete qualquer resistência. Mas por trás desse cotidiano impecável existe um passado enterrado, uma identidade forjada e um mistério que ameaça desmoronar tudo. Lee Jung-gi entrega uma performance de tirar o fôlego. Ele transita entre doçura e tensão com uma naturalidade que te deixa grudado na tela. O relacionamento entre Hee-sang e Ji-won é o coração pulsante da trama. Não é um romance de conto de fadas, mas sim uma história de amor construída com anos de convivência, confiança e depois desconfiança. A química entre eles é intensa, real e ganha ainda mais força quando os segredos começam a vir à tona. É aquele tipo de casal que te faz torcer, sofrer e se emocionar junto. Flor do Mal não entrega apenas um enredo envolvente, ele oferece um protagonista complexo, elegante e cheio de camadas, que redefine o conceito de homem maduro nos doramas. Disponível na Netflix e no Viki, 5. Isso se chama amor. Tem doramas que aquecem o coração, outros que te fazem rir. E aí tem Isso se chama amor, que chega como sussurro e te atravessa como um vendaval silencioso. Dong-jin, o protagonista masculino, é o retrato do sugar daddy emocional que a gente veio exaltar nesse especial. Maduro, introspectivo e com uma gentileza que não grita, mas acolhe. Ele não é o tipo que conquista com palavras bonitas, ele te ganha com silêncios cheios de significado, com gestos pequenos que dizem tudo. A relação dele com Woo-ju começa com desconfiança, quase como um duelo emocional, mas aos poucos se transforma em algo profundo, delicado e absolutamente comovente. O que torna Dong-jin tão irresistível é justamente sua vulnerabilidade. Ele é um homem que carrega o peso da solidão com elegância, que ama com cuidado e que, mesmo ferido, oferece abrigo. A química entre ele e Woo-ju é sutil, mas poderosa, construída em olhares demorados, conversas contidas e uma conexão que vai além do óbvio. Isso se chama amor, é um drama para quem aprecia histórias que não têm pressa, que exploram a dor e o afeto com a mesma intensidade. Disponível no Disney Plus, é uma joia rara que prova que o amor mais bonito pode nascer justamente onde menos se espera, e que um homem que se destaca pode ser, acima de tudo, aquele que sabe amar em silêncio. 4. Vincenzo. É impossível falar de homens maduros, estilosos e absolutamente irresistíveis nos doramas sem mencionar Vincenzo, um dos títulos mais famosos e amados da dramaturgia coreana. Mesmo sendo um queridinho do público, ele não poderia ficar de fora dessa lista especial, porque Vincenzo Cassano é o pacote completo, sofisticado, estrategista e com aquele ar perigoso que deixa qualquer um hipnotizado.
Ex-consigliere da máfia italiana, ele retorna à Coreia para resolver um assunto pessoal, mas acaba se envolvendo em uma guerra contra uma corporação corrupta. E tudo isso com uma calma glacial, um senso de justiça peculiar e ternos que parecem feitos sob medida para o pecado. Ao lado da brilhante e imprevisível Hong Chae-young, Vincenzo protagoniza uma das dinâmicas mais divertidas e afiadas dos doramas. A química entre eles é construída com inteligência, sarcasmo e uma tensão deliciosa que cresce a cada episódio. O romance aqui não é óbvio, ele é maduro, cheio de nuances e ainda mais envolvente por isso. Vincenzo é aquele tipo de dorama que mistura ação, comédia, crítica social e charme adulto em doses perfeitas. Disponível na Netflix, é a escolha certeira para quem quer um protagonista que domina qualquer sala com um olhar e que prova que maturidade, quando bem escrita, é puro magnetismo. O Juiz do Diabo. Outro que não podia de jeito nenhum ficar de fora dessa lista é o Juiz do Diabo. Kang Yo-han é o retrato do homem maduro que domina qualquer ambiente com presença, inteligência e um toque sombrio que deixa tudo mais interessante. Ele não é apenas um juiz, ele é o símbolo de uma justiça teatral transmitida ao vivo para todo o país, onde cada sentença é um espetáculo e cada olhar dele uma ameaça velada. Interpretado com maestria por Ji-sung, Yo-han é o tipo de protagonista que te deixa em dúvida o tempo todo. Ele é herói ou vilão? Salvador ou manipulador? E é justamente essa ambiguidade que o torna tão irresistível. Ele é o tipo de homem que não pede licença. Ele impõe respeito, fascínio e uma pitada de medo. A série é um prato cheio para quem ama personagens com moral cinzenta, reviravoltas eletrizantes e uma produção visual de tirar o fôlego. A química entre Yo-han e o jovem juiz Kim Ga-on é intensa, cheia de tensão e camadas emocionais que vão muito além do que se vê à primeira vista. E claro, não podemos esquecer da vilã Jung Sun-ah, que brilha tanto quanto o protagonista e torna cada embate um verdadeiro duelo de titãs. O Juiz do Diabo é um dorama que mistura distopia, crítica social e charme adulto com perfeição. Disponível na Netflix e no Viki. 2. My Mister. My Mister é aquele dorama que não podia faltar nessa lista. Park Dong-hwan é o retrato do homem maduro que carrega o mundo nas costas. Silencioso, íntegro, exausto, mas ainda assim gentil. Ele não tem o glamour de um CEO, nem o charme de um galã clássico, mas tem algo muito mais raro. Uma humanidade crua, palpável, que te desmonta aos poucos. Lee Sung-kyun entrega uma atuação monumental e Dong-hwan se torna o tipo de personagem que você quer abraçar, proteger e, ao mesmo tempo, admirar por sua força silenciosa. Ele é o tipo de figura paterna, emocionalmente disponível, que redefine o que é ser um homem forte. A relação entre Dong-hwan e Ji-yeon é uma das conexões mais puras e dolorosamente belas dos doramas. Não é romance, não é amizade comum, é algo entre almas cansadas que se reconhecem no silêncio. A forma como eles se curam mutuamente, sem promessas, sem grandes gestos, apenas com presença e escuta, é de uma sensibilidade rara. My Mister é sobre dor, dignidade e a beleza de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Disponível na Netflix, Viki e Cocoa. E no topo da nossa lista, com todos os méritos e lágrimas possíveis, está The Good Bad Mother. Esse dorama é uma montanha-russa emocional que começa com um acidente trágico e se transforma em uma jornada de cura, reconexão e amor incondicional. Kan-ho, um promotor frio e ambicioso, perde tudo em um piscar de olhos e volta a ter a mente de uma criança. E é nesse estado de vulnerabilidade que ele reencontra sua mãe, uma mulher rígida, marcada por escolhas difíceis, mas que carrega um amor imenso por trás da dureza. A relação entre os dois é o coração da série, e o que parecia ser apenas uma história de reabilitação se revela uma das narrativas mais sensíveis e poderosas sobre maternidade, perdão e recomeço. Mas não para por aí.
Kang-ho, mesmo em sua nova condição, é um protagonista que conquista. Ele é doce, engraçado e aos poucos vai revelando camadas de um homem que, mesmo quebrado, ainda é capaz de amar, proteger e emocionar. E sim, ele também entra com louvor na nossa lista de homens maduros e irresistíveis, porque charme não está só na aparência, mas na forma como alguém cuida, resiste e se transforma. The Good Bad Moda é um dorama que vai te fazer rir, chorar e refletir sobre o que realmente importa. Disponível na Netflix, é o número 1 da nossa seleção por um motivo simples. Ele toca a fundo e deixa uma marca que você vai carregar com carinho. E aí me conta, qual desses homens maduros, estilosos e absolutamente irresistíveis ganhou o seu coração? Ou tem algum sugar daddy coreano que ficou de fora e você acha que merece um lugar nessa lista? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga dorameira que também ama um opa com presença e maturidade. Até o próximo vídeo. E que nunca nos faltem doramas com homens que sabem exatamente como nos conquistar.